tema da nossa mensagem hoje é esse, então, cada um, responsabilidades individuais. Eu não sei você, mas eu fazia festa na escola quando o meu professor dizia o seguinte: hoje a prova é em dupla. Mas alguém aqui ficava feliz ou não? Ou hoje a prova é em grupo. Gente do céu, eu logo caçava a turma dos inteligentes, os CDF que a gente chamava, né? Falava, é pra lá que eu vou. Porque quando a prova é em duplo ou a prova era em grupo, a gente se escondia ali no meio de alguém e falava, bom, vai dar tudo certo. Houve até um professor, certa vez, que chegou para a classe e disse o seguinte, gente, hoje a prova vai ser em dupla. Você e Deus. Quem for ateu, faz individual. Como igreja, a gente tem responsabilidades coletivas. E você vai ver isso de uma maneira muito clara em todo o Novo Testamento. Nós, como corpo de Cristo, temos responsabilidades coletivas. Mas Paulo aqui vai deixar claro também que, mesmo sendo corpo de Cristo, cada membro desse corpo, cada um tem suas responsabilidades individuais. E a primeira delas está aqui em Romanos 12, no verso de número 3. Paulo diz o seguinte, Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Paulo, de uma maneira explícita, está tratando aqui da questão da autoimagem. O que é autoimagem? Autoimagem é a opinião que você tem a respeito de si. É a maneira como você se vê. É a maneira como você se enxerga. Isso é tão fundamental na Bíblia, isso é tão fundamental para a nossa vida, que Salomão diz o seguinte em Provérbios 23, 7. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Salomão está dizendo que eu sou resultado de quem eu penso que eu sou. Talvez eu não sou quem eu deveria ser. Talvez eu até não sou quem Deus gostaria que eu fosse. Mas uma coisa é certa, eu sou o resultado dos meus pensamentos, da minha autoimagem, da maneira como eu me vejo. Agora, por ser tão importante essa questão da autoimagem, essa questão da gente se ver de uma maneira correta, nós precisamos entender que inúmeros fatores vão querer influenciar a nossa imagem. Eu quero falar pelo menos sobre 2 deles. O primeiro é a opinião dos outros. A opinião dos outros. Se tem uma coisa que influencia a nossa autoimagem, a nossa maneira de enxergar, é o que os outros pensam da gente. Não é verdade? E a gente vai construindo a nossa autoimagem, muitas vezes baseado no que papai falava, no que mamãe falava, no que um ex-sócio falava, do que um professor falava, e a gente começa a se ver de uma maneira distorcida, porque a gente está sempre buscando afirmação no outro, no que o outro pensa, no que o outro acha sobre mim. Isso sabe, tem gente que te acha um lixo e tem gente que te acha o suprassumo, não é assim? A opinião dos outros é sempre distorcida. Eu, como pastor, já tive que enfrentar situações onde eu fui completamente repelido de chegar num lugar. Eu me lembro uma visita, eu e a Dani fomos fazer um dia em Rio Claro e a pessoa está tremendo. E eu falei,
tá tudo bem com você e tal? Era uma jovem que frequentava a nossa igreja. Ela falou, ai pastor, é que eu estou tão nervosa. Eu falei, mas por quê? Ela falou, o senhor aqui na minha casa, meu Deus, um homem de Deus. Eu falei, calma filha, não é tanto assim não, eu sou normal. E eu me lembro daquela tarde, nunca me esqueço disso, ela pediu, pastor, você pode orar pelo meu cachorro? E eu orei. E o cachorro da menina foi curado, rapaz. Você acredita num negócio desse ou não? Eu não ungi não. Eu orei meio de longe, que eu tenho meio medo de cachorro. Mas o cachorro, daí mais bem que ela me achava. Mas eu já fui em outros lugares onde as pessoas falavam, isso aí é pastor? Com essa roupa, com esse jeito, com essa postura. Cuidado para não permitir que a opinião dos outros influencie sua autoimagem. Outra coisa que tem a capacidade de alterar a nossa autoimagem, se a gente não cuidar, são as nossas experiências pessoais. Eu conheço muita gente que, por exemplo, é bem financeiramente, tem uma profissão legal, tem uma vida legal com Deus, tem uma caminhada legal, mas o casamento não deu certo. Ou, sentimentalmente, ela ainda não resolveu as coisas. E daí eu já vi muitas pessoas nessa situação dizerem o seguinte, eu sou uma pessoa fracassada. Elas colam esse estigma, esse rótulo, uma área só da vida dela. Ela é feliz em todas as outras. Mas uma experiência ruim fez ela se enxergar como uma fracassada, como um fracassado. Às vezes não, na família está tudo bem, às vezes em casa está tudo bem, na saúde está tudo bem, mas financeiramente não está legal. Daí ela diz, minha vida nada, daí a gente normalmente generaliza, na minha vida nada dá certo. Ela faz com que uma experiência pontual, pessoal, comece a distorcer a maneira como ela se enxerga. E curiosamente, Paulo está falando aqui sobre autoimagem, sobre autoestima. A gente logo pensa sobre baixa autoestima, não é? Que o prejuízo é sempre esse, é quando eu me vejo como alguém feio, careca. Tem gente que se vê assim, eu acho um absurdo, né? Como alguém, sei lá, eu não tenho o peso ideal, eu não tenho a personalidade ideal, eu não nasci dentro da família ideal. Mas é interessante que Paulo vai tratar do outro extremo, que também é prejudicial. Ele não vai falar da baixa autoestima. Ele vai falar sobre gente que pensa além do que é. Você já precisou falar para uma pessoa assim, ó, viu? Menos. Já precisou ou não? Viu? Calma. Não, você não é tudo, você não é tudo isso. Paulo está dizendo, viu? Não pense de si mesmo além do que convém. É interessante como é que uma imagem distorcida, ainda que seja para cima, a respeito de quem eu sou, pode me trazer sérios prejuízos. O profeta Elias, quando está lá na caverna, depressivo, pedindo para Deus a morte, achando que tudo na vida dele acabou, o Senhor aparece para ele e diz para ele, Elias, o que é que você está fazendo aqui? Daí começa aquela conversa toda, e uma das falas de Elias é, eu não sou melhor do que os meus pais. Eu não sou melhor do que os meus pais. Curiosamente, você vai ler a biografia de Elias em 1 Reis, e em nenhum momento o pai dele pediu para ele ser melhor. Em nenhum momento Deus falou para ele, você tem que ser melhor que seus pais. Em nenhum momento a sociedade exigiu de Elias que ele fosse alguém melhor do que os seus pais. Mas ele botou isso na cabeça, que ele precisava ser melhor que seus pais. E quantos de nós estabelecemos um padrão para a nossa vida que nós não vamos dar conta de cumprir? Eu conheço pessoas, por exemplo, que se sentem mal porque não falam em público. Pessoas que se sentem mal porque não sabem tocar um instrumento, não sabem cantar. Ela tem inúmeras, dezenas de outras aptidões.
Mas ela começa a se frustrar, porque ela estabelece para si um padrão que ela não dará conta de cumprir. E Paulo está tratando isso, comparando a igreja como um corpo, dizendo, cada membro tem sua função, cada membro tem seu lugar no corpo. Você não precisa se sentir mal porque não sabe fazer uma coisa. Você não pode exigir de você algo que você não tem para oferecer. Seja equilibrado, seja moderado no seu pensamento. Mas é curioso, né? A gente normalmente tende a valorizar aqueles membros do corpo que são mais aparentes. Né? Mas se você parar para pensar, você pode viver sem uma perna. Você pode viver sem seus 2 braços. Mas você não pode viver sem seu fígado. Ninguém vê. Ninguém consegue enxergar. Mas é fundamental. No início do meu ministério, muitas vezes eu me sentia mal. Porque eu olhava para outros pastores e eu dizia, cara, eu não sou como eles. Mas não sou mesmo. Se Deus precisasse fazer 2 daquele lá, Ele tinha feito. E quantas vezes a gente se sente mal por não ter a aptidão que o outro tem? Por não ter a personalidade que o outro tem? Por não ter nascido no berço que o outro nasceu? Ele diz, não pense de si mesmo além do que convém. Você é único. Você tem um chamado único. Você tem um propósito único. Corra a sua corrida. Eu já vi empresários que se meteram a ser pastores. E foi um desastre. Eu não estou dizendo que uma pessoa não possa ser empresário e pastor. Eu estou dizendo que eu já vi pastores, às vezes, para segurar um empresário na igreja. Quer dizer, não, nós vamos te ungir pastor. E eles acabaram com a igreja, e acabaram com a própria vida, e acabaram com as suas empresas. E eu já vi o contrário também, pastor querer se meter a ser empresário. E foi um fracasso também. Entenda que você tem o seu lugar no corpo. Eu tenho o meu lugar no corpo. E nós não devemos, cada um de nós devemos ter essa preocupação, esta postura de pensar com moderação quem de fato nós somos. Uma vez entrevistaram o Silvio Santos e perguntaram como é que ele lidava com tudo isso. Ele falou, eu nem me abato com as críticas e também nem me sinto super valorizado com os elogios. Eu sigo a minha carreira, eu faço o que eu acredito que eu preciso fazer. Quinta-feira agora, eu citei uma frase do Chico Anísio. Ele deu uma entrevista para o Roda Viva, lá no começo dos anos 90, e ele estava vivendo um momento da carreira dele, onde as pessoas estavam o criticando muito. E daí perguntaram para ele, como é que você está lidando com as críticas? Ele falou, com todo respeito, eu não dou a mínima para o que a imprensa fala de mim. Isso na frente da imprensa, dos jornalistas que estavam perguntando. Ele falou, eu não dou a mínima, porque se eu desse, eu já teria me suicidado. Ele falou, há 5 anos eles falavam que eu era um gênio, e eu tive a genialidade de não acreditar. Não é agora que eles falam que eu sou um idiota, que eu vou cometer a idiotice de levar isso a sério. Então as pessoas vão ter opiniões diversas a respeito de você, do seu trabalho, do que você faz, da sua empresa, da sua maneira de lidar com as coisas. Não permita que essas distorções atrapalhem a sua autoimagem. Como Paulo aqui em Romanos 12, 3, eu te digo, pense com moderação. Você já viu a propaganda beba com moderação, né? Paulo está dizendo, pense com moderação. Nem para baixo, nem para cima. Corra a sua corrida. Segunda responsabilidade de cada um, não coletiva, de cada um, está em Romanos 14, 5. Vire a página aí da Bíblia, Romanos 14, verso 5. A parte B do versículo. Paulo diz,
A segunda frase, Romanos 14, 5. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Eu já ouvi muitas pessoas, e eu já cometi esse erro, de achar o seguinte, que na igreja primitiva, tudo era uma bênção e que hoje a igreja é uma porcaria. Né? A gente normalmente tem essa tendência de achar que lá no começo da igreja, com Pedro, Paulo, era tudo maravilhoso e que hoje ninguém presta, a igreja não cumpre seu papel, não cumpre a sua missão. Mas deixa eu dizer algo para você, a igreja é desse jeito desde que ela é igreja, porque onde tem gente tem problema. Quando Jesus estava falando para os discípulos, só para os 12, que ele ia ser crucificado, Jesus virou as costas, eles estavam discutindo quem dentre eles era o maior. Quem ia sentar à direita e quem ia sentar à esquerda. Infantilidade. Paulo precisa escrever aos coríntios, dizendo, vocês precisam botar fulano de tal para fora da igreja, para correr. Ele está saindo, indo para a cama com a madrasta dele. Vocês não podem aceitar uma coisa dessa. Isso é um absurdo. Isso é inadmissível. A igreja tem seus problemas desde que é igreja. E a infantilidade aqui desse povo agora, no capítulo 14, é a respeito de comida. Você já parou para pensar uma coisa dessa? Que a igreja parou para discutir sobre comida. Alguns achavam o seguinte, quem é espiritual não come determinado tipo de coisa. Quem come determinado tipo de comida não é crente coisíssima nenhuma, é carnal. E Paulo precisa escrever, porque isso começou a gerar um racha. Um grupo da igreja começou a ficar contra o outro. As pessoas começaram a julgar umas às outras. Olha só a partir do verso 1 que o texto diz. Ele fala, gente, acolhei ao que é débil na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Ele está dizendo, existem pessoas que vão ser fracas na fé, que vão ter opiniões. Não tem problema. Acolhe, traz para perto, mas não para ficar discutindo, não para ficar discutindo se Adão tinha umbigo, quem foi a sogra de Caim, se era maçã ou pêssego. Não, cara, para com isso. Para com isso. Quem fez seminário teológico aqui sabe do que eu estou falando. Às vezes, boa parte das aulas, eu me lembro, girava em torno de conversas inúteis, que não ia redundar em nada. Ele continua, um crê que de tudo pode comer. Mas olha só o que Paulo diz. Mas o débil come legumes. Eu gostei disso aqui, ó. Isso é uma boa. Tem vegetariano aí, ó. Esse é um versículo bom para a gente se apegar e ir para churrascaria, não é? Sim ou não? É como aquele outro versículo de Paulo a Timóteo, dizendo o seguinte, o exercício físico tem pouco proveito. Eu gosto desse versículo, eu não sei porquê. Às vezes quando eu pego ele, é o cara que ele vai... Eu estou acabando com o casal aqui, né? Um é vegetariano, o outro tem academia. Você usa a Bíblia conforme lhe convém. O verso 3. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, gente, você tem uma opinião a respeito de algo? Para que ficar brigando? Para que ficar julgando? Para que ficar impondo ao outro uma crença que é sua? Uma opinião que é sua. Eu me lembro há muitos anos, na nossa igreja, na nossa igreja não aqui, quando eu era no começo do meu ministério, uma irmã da igreja começou a frequentar uma igreja que tinha sérias restrições alimentares na sua doutrina. Então,
Não podia comer algum tipo de carne, não podia beber café. Vê se eu ia fazer parte de um troço desse. Não, não podia beber Coca-Cola, não podia comer costelinha no Outback, não podia comer carne de porco, costela. Deus me livre e guarda. Bom, essa irmã começou a frequentar lá. Não tem problema. Eu me lembro só que o problema foi quando ela convidou a igreja inteira para ir na casa dela. E nós fomos. Ia ter um almoço. Eu achei até estranho. Falei, mas essa pessoa nunca foi assim tão de querer fazer almoço para todo mundo? E teve estrogonofe, na hora que nós sentamos para comer, eu botei o negócio na boca. Soja. Ô gente, ô vontade de... Para que querer impor ao outro uma visão pessoal sua? Uma coisa que... Para que querer obrigar os outros a fazerem algo que é uma visão particular sua? Paulo está escrevendo exatamente isso. Cada um tem a opinião bem definida na sua própria mente. Guarde para você. Como pastor, muitas vezes, a minha maior preocupação, e eu orava sobre isso sexta-feira, eu falei, Deus, não permita que eu vá para o altar pregar sobre minhas posições pessoais. Eu tenho opiniões pessoais sobre inúmeras coisas, mas quando eu estou aqui e abro essa palavra, eu não quero falar o que eu penso, eu quero falar o que Deus pensa. E as minhas opiniões eu guardo para quem? Eu guardo para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, entenda. Quando o Facebook, você abre ele e está escrito lá, no que você está pensando, não leve isso a sério. Você não precisa colocar. Se eu colocar o que eu estou pensando, o Armagedon já tinha começado. Você não precisa colocar. Guarde opinião para você. Guarde opinião. Eu me lembro, um amigo, colega pastor, hiper bem intencionado, ele tem, por exemplo, uma opinião radical a respeito de bebida alcoólica. Cada um tem uma opinião. Eu tenho uma postura pessoal, que eu não prego sobre ela, mas é uma postura minha, pessoal, ponto final. Mas eu me lembro que ele pregou sobre o primeiro milagre de Jesus. Qual foi o primeiro milagre de Jesus, gente? Transformou água em vinho. Daí ele queria fazer a igreja inteira acreditar que o vinho não tinha álcool. Não, esse vinho era diferente. O que é isso? É querer que a sua posição pessoal prevaleça em detrimento da opinião dos outros. E Paulo começa a falar justamente sobre isso. Você tem uma visão, por exemplo, a respeito de piercing, tatuagem, a respeito de beber um copo de cerveja, a respeito disso e daquilo, guarde para você a sua opinião. Não diz respeito ao outro. É aquilo que os pais da igreja nos ensinaram. Nas coisas fundamentais, unidade. Nas coisas secundárias, tolerância. Em todas as coisas, o amor. Nas coisas fundamentais, unidade. O que é isso? O que é fundamental, gente? A cruz. Jesus ter sido concebido pelo Espírito Santo. A inerrância da palavra de Deus. Isso aqui é fundamental, nós não abrimos mão. Fundamental. Nas coisas secundárias, qual é o jeito certo de batizar? Qual é a forma ideal de culto? Muito barulho, pouco barulho. Dom de línguas, isso, dom não sei o que lá. São coisas secundárias. Tolerância, respeite. Mas em todas as coisas, o amor. O amor. Paulo, olha só o versículo 22 e 23, eu acho isso espetacular. Ele fala, a fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. A fé que você tem, tenha ela para você mesmo perante Deus. Bem-aventurado, guarde isso, bem-aventurado, aquele que não se condena naquilo que aprova. Está dizendo que se você acha
que quem comer carne está pecando contra Deus, não coma. Coma soja. Mas não enche o saco de quem come. Entendeu ou não? Não foi com essas palavras, essas são minhas, tá? Não são tão bíblicas assim, mas é uma forma mais contemporânea de falar. Versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Ele falou, o problema é isso, é quando você condena e ainda... Ele termina dizendo, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Gente, no início da minha conversão, a gente vivia um inferno por causa de um movimento chamado Nova Era. Eu não sei quem é desse tempo aqui, mas os pastores iam para o púlpito e começavam a falar que marca de roupa você não podia usar. Eles diziam o seguinte, o dono da Zump fez um pacto com o capeta. A gente tinha acabado de se converter, falava, meu Deus, é mesmo, o sangue de Jesus tem poder. Ele falava, sabe o raio? Aquele raio é quando Lúcifer saiu do céu e foi expulso, veio para a terra. Tá os crentes jogar as calças da Zump tudo fora. Alguém sabe do que eu estou falando aqui ou não? A Xuxa! Roberto Carlos! Roberto Carlos! Hoje todo mundo era da macumba, todo mundo era do capiroto, todo mundo era coisado. Agora, esses dias, o Banco Santander fez uma amostra de teatro, apoiando algumas coisas. Eu vi algumas igrejas, convenções e denominações dizendo, se você é cristão de fato, encerre sua conta no Santander. E eu estou com a minha conta lá, eu falo, gente, acho que eu não sou crente direito, e eu não estou com vontade de tirar. E não vou tirar. O problema é esse, cara. Quando você começa a querer fazer do seu posicionamento pessoal uma prática para todo mundo. Paulo está dizendo, guarda para você. Você acha que é pecado? Guarda dinheiro embaixo do colchão. Você acha que é errado? Abra conta em outro banco. Você acha que não é de Deus a calça da Zump? Use alguma outra aí, da Pelicano, qualquer lugar, mas... Enfim, Pelicano existe ainda ou não? Não mais? Misericórdia, gente. Achei que existia. Eu achei que existia. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Terceiro lugar, Romanos 14, 12. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. No último mês de outubro, nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. 500 anos que Martinho Lutero se levantou e deu início ao protestantismo. Dentre inúmeros avanços que o protestantismo alcançou, na minha opinião, um dos mais importantes é aquilo que nós chamamos de sacerdócio universal dos crentes. Sacerdócio universal dos crentes. O que é isso? Até então, na visão da igreja, Deus ele tratava algumas pessoas, os líderes, o clero, de uma maneira especial, e o povão de outro jeito. Então, por exemplo, até uma herança do judaísmo, a religião da onde surgiu a fé cristã. Você se lembra, o sumo sacerdote tinha uma função X e tal. Quando Jesus vem, gente, o que acontece?
O véu rasgou. Todos têm acesso à presença de Deus. Todos têm acesso. Todos são sacerdotes. Todos são responsáveis por sua fé. E muitas vezes a gente tem essa ideia equivocada de que Deus trata algumas pessoas de uma maneira especial. Deixa eu dizer, como pastor, semanalmente, quase que diariamente, as pessoas me pedem oração e eu oro com todo prazer e pode pedir quando precisar e eu vou orar onde for, aonde precisar. A minha preocupação é só uma, é de você achar que a minha oração é diferente da sua. Porque se você achar que a minha oração é mais poderosa, é mais isso, é mais aquilo, você está invertendo tudo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. A sua oração é exatamente igual à minha. Exatamente. Nós somos iguais perante Deus. Há pessoas que pensam que a casa de um pastor é uma casa assim, onde as crianças estão falando em línguas, sabe, onde os barulhos que existem são barulhos assim de brados de júbilo, às vezes é grito mesmo, de molecada, às vezes, gente, é igual, e deixa eu dizer uma coisa, e cada um igualmente dará conta de si mesmo a Deus. Quando você vai viajar em grupo, você já deve ter tido essa experiência, tem o guia que vai na frente, não é? O guia escolhe o lugar para almoçar, o guia chega num parque para conhecer, um museu, um local, o guia já vai na frente, entrega todos os bilhetes, já está tudo certo com a agência, e eu desconfio que existem crentes que pensam que no céu vai ser igual. Que tipo, eu vou chegar para São Pedro e dizer, São Pedro, estou com o pessoal da Comunidade da Esperança aí. Só o joia, viu? Só lá. Gente fina, eu me responsabilizo por eles. Eu boto minha mão no fogo por eles. Em hipótese alguma, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Alguém disse que a porta do céu é estreita porque passa um de cada vez. Um de cada vez. Não tem jeito. O problema é que nós fugimos da nossa responsabilidade espiritual desde o Jardim do Éden. Quando Adão pecou, Deus foi até Adão e disse, rapaz, você fez o que eu falei para você não fazer? O que é que Adão disse, gente? Foi a mulher que o Senhor me deu. E daí Deus foi lá para Eva, falou, ô dona, a senhora fez? Ela falou, não, na verdade foi a serpente. Deixa eu dizer, com Deus não cola esse negócio. Foi a mulher, foi a serpente. Cada um é responsável por seus atos. O problema do rei Saul, você vai ver durante toda a biografia dele, é que ele nunca se dobrava. Ele nunca se curvava, era sempre o povo, era sempre os inimigos, era sempre as pessoas, era sempre os outros. Nunca ele se arrependia. E você vai ver que ele termina se matando, tirando a própria vida. Porque quem não assume seus próprios erros, acaba morrendo. Mas Davi, quando pecou, disse para o profeta, eu pequei contra o Senhor. E qual foi a palavra para Davi? Você está perdoado, você não vai morrer. Eu queria pedir um favor para você, que frequenta a nossa igreja, que é membro aqui, talvez um dia você não estará mais aqui, vai para outro lugar, não tem problema. Só peço uma coisa para você, nunca terceirize a sua fé. Nunca terceirize a sua fé. Eu vejo algumas igrejas que se fala mais do nome do apóstolo, do bispo, do pastor ou do padre, do que de Jesus. O apóstolo isso, o bispo aquilo, meu discipulador aquilo outro. Eu conheço igrejas que escravizam seus membros com uma intenção boa.
o discipulado. Mas, gente, espera um pouco. Eu vou me casar, eu preciso perguntar para outra pessoa com quem eu vou me casar. Eu já vi igrejas onde o cara precisava abrir um crediário na Casas Bahia. Ele tinha que perguntar para o líder de célula se ele podia ou não. Porque o líder de célula cuidava das suas finanças. Mas sabe o que a gente faz? A gente cria uma multidão de zumbi espiritual. Para não falar de débil mental. Ou débil espiritual. Para ficar mais chique. Gente que não pensa. Gente que não raciocina. Gente que não é responsável por suas decisões. Você é responsável por sua vida. Você dará conta a Deus da sua vida. Portanto, cuide da sua vida espiritual. Não terceirize sua vida espiritual. Sabe por que eu vejo muita gente às vezes frustrada? Ai, não sei o quê. Porque não tem um relacionamento pessoal com Cristo. Ele terceirizou sua fé. Ele colocou um mediador, um lobista no meio. Mas Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Não tem que ficar pedindo licença para entrar na sala do trono. Jesus te autoriza a falar com Deus. Você é responsável por sua vida espiritual. Você é responsável por sua caminhada espiritual. Aquiles, esse é um chamado para o isolamento? Não. Deus nos chamou para viver em comunhão. Deus nos chamou para viver no meio do corpo de Cristo, onde existe comunhão. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. Mas ninguém lá na frente vai quebrar o seu galho. Você precisa estar debaixo da palavra de Deus. Por isso que a gente precisa ter um relacionamento pessoal com Cristo. Ele mesmo disse, gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Colocar um mediador entre você e Deus tem um nome, sabe o que é? Idolatria. Você colocar não. O que Cristo fez por nós na cruz do Calvário é suficiente. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Eu sei que essa parte da mensagem não é tão assim confortável, porque é da nossa natureza querer se esquivar das nossas responsabilidades. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor está do seu lado, isso que importa. Tiago diz, alguém precisa de sabedoria, peça para Deus. Peça para Deus. Eu não estou dizendo que você não pode ter conselheiros. Eu não estou dizendo que você não deve ter pastores. Eu não estou dizendo que você não deve ter pessoas que vão te ajudar, te instruir, te aconselhar. Mas eu estou dizendo que você é responsável por sua vida. Eu, como pastor, muitas vezes já recebi pessoas que chegaram para mim e disseram, e aí, pastor, o que é que eu faço? Eu falei, eu que sei. Eu que sei. Vendo a empresa, ou largo, ou continuo namorando. Faço isso. Eu falei, a vida é sua. O que você acha? O que você acredita que o Espírito Santo está te conduzindo? Sabe por que não dá certo? Daí fala, fui ouvir pastor, aí minha vida como é que está? Não, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Você não precisa concordar comigo, mas você tem que concordar com o que a palavra de Deus diz. Quarto e último lugar, Romanos 15, 2. Romanos capítulo 15, verso de número 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Essa é uma responsabilidade de cada um. Não é uma responsabilidade coletiva. Você sabe que cachorro que tem muito dono, o que acontece, gente? Morre de fome. A responsabilidade de agradar o próximo, de ser uma bênção na vida do próximo,
é uma responsabilidade de cada um de nós. Você já reparou que tem pessoas que saem todo dia de casa prontas para desagradar os outros? Não. Tem gente que tem essa capacidade, tem não? Fala, hoje eu vou sair dando patada em todo mundo. Você já deve ter experimentado isso. Você estava bem, você encontrou alguém, seu dia acabou. Já aconteceu isso com você? Não, só comigo, né? A pergunta é, você é assim? Quem você é? Quando as pessoas passam pela sua vida, elas saem melhores ou piores? Elas saem maiores ou menores? Porque edificação tem a ver com isso, com a gente proporcionar crescimento ao outro. Paulo diz, essa é uma responsabilidade de cada um. Cada um. A Bíblia, na versão A Mensagem, diz, cada um deve se preocupar, olha só, com o bem-estar alheio, perguntando, como posso te ajudar? Você já imaginou uma sociedade assim, onde cada um sai de casa pela manhã, se preocupando com o bem-estar do outro, em ser uma bênção na vida do outro, em poder ajudar o outro, em agradar o outro para que ele seja edificado? Cada um. Gálatas 6,10 diz, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Façamos o bem a todos. A todos. Essa é uma responsabilidade de cada um. Esse é o tipo de mensagem que ninguém escapa, porque é para cada um de nós. Cada um mantermos uma autoimagem equilibrada, cada um de nós termos uma fé pessoal guardada para a gente, uma fé madura, cada um de nós termos a convicção das nossas responsabilidades e que daremos conta a Deus delas, e cada um de nós termos a função de sermos uma bênção para agradar, para edificar a vida do outro. Que essa palavra fresca, simples, mas objetiva e direta para nós levarmos para além daquela porta, possa ser um desafio de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos ficar de pé para a gente orar, por favor. Aleluia.